E o Palmeiras vence a primeira partida dessa final do Campeonato Paulista. Seu Carlos Miguel numa frieza danada para defender pênaltis, caindo na graça da galera. O Flaquito Lopes, argentino, marcando mais um, cavucando a vaga dele na seleção argentina, decidindo pro Palmeiras. Tem nesse vídeo aqui que nós vamos falar de impedimento, pênalti marcado pros caras, né? A defesa do Carlos Miguel magnífica aí também. E eu vou falar pra vocês, hein? Ô Palmeiras, tem uns gols aí que não dá pra perder não, hein, Palmeiras? Tudo isso nós vamos acompanhar aqui. Aí tem mais, tem a Leila falando aí de reforços chegando no Palmeiras, sim ou não, se vai vir, se não vai vir. Fica aí que a gente vai compartilhar com vocês o áudio da dona Leila Pereira dando entrevista, tá bom? Antes da gente começar, Palestrino, não se esquece, verifica a sua inscrição no canal. Você é novo, segura aí até a onda, fica em paz, assiste o vídeo até o final se você gostar e você se inscreve. Você que é da casa, deixa o seu like, ajuda muito. E lembrando que aqui, ó, lojinha do canal sempre aqui pra vocês, com as melhores ofertas separadas exclusivamente por mim para você fazer uma excelente compra. Não tem acréscimo no valor, você pode parcelar em quantas vezes quiser e de quebra, você comprando qualquer coisa, você ajuda a manter este canal vivo, tá bom? E a gente mantém a parceria também aí com o YouTube, Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, Netshoes e tudo mais, beleza? Obrigado demais, vamos lá, vamos falar dessa partida um pouquinho aí, Palestrino. Que primeiro eu quero destacar pra vocês a partida do Novo Horizontino, hein? Parabéns pros caras, não é à toa que eles estão na final. Jogou muito melhor que São Paulo, jogou muito melhor que Corinthians, jogou melhor que o Santos. Destacar isso daí pra vocês, porque, cara, que timezinho chato de jogar bola, hein? Ó, os caras marcaram o Palmeiras muito bem e não se acovardaram, hein? Marcaram saída de bola lá na frente também, isso incomoda pra caramba qualquer time e incomodou demais o Palmeiras na partida de ontem, hein? Esse time do Novo Horizontino tá muito bem acertado, muito bem arrumado, não é à toa que tem vários jogadores ali, ó, que estão chamando a atenção de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Então vamos ficar de olho, se vacilar, até o Palmeiras vai pescar algum jogador do Novo Horizontino aí. Só que é eu que tô falando, tá, gente? Não tem informação. Mas outros clubes, fora o Palmeiras, né, deixando o Palmeiras de lado, outros clubes aí, até o próprio Corinthians está de olho em jogadores aí do Novo Horizontino. Acho que o goleiro Jordi é um dos jogadores que o Corinthians está de olho, tá? Então, incomodou muito o Palmeiras, Novo Horizontino, um time muito chato, cara. E a notícia boa é que a gente não tomou gol do Robson. Graças ao Carlos Miguel, né? Obviamente. Esse time do interior aí foi corajoso, muito mais corajoso que o time de São Paulo, cara. O time de São Paulo se acovardou contra o Palmeiras também, digamos a verdade aqui, e o Novo Horizontino não se acovardou pra cima do Palmeiras, hein? Destaque aí pra um jogador deles chamado Vinícius Paiva, que fez um zum do caramba na zaga do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Deu caneta, deu assistência, só que os caras não fizeram. Abre o olho, hein, Palmeiras? Abre o olho com esse jogo em Novo Horizonte, porque esses caras não são qualquer time jogando aí não. Os caras têm mérito pra estar na final, estão jogando muito bem esse time do interior aí. Referente ao Palmeiras, gente, eu fiquei puto até os 30 minutos, 35 minutos, porque o Palmeiras não deu um chute no gol. O Novo Horizontinho todo fechadinho lá atrás, esperando sempre uma bola para contra-ataque, para tentar fazer um golzinho para dificultar a vida do Palmeiras. Felizmente eles não conseguiram e o primeiro gol do Palmeiras só sai aos 35 minutos com uma jogadaça, um domínio do Sousa, ele que para mim estava muito abaixo na partida, tá? Eu até agora não entendi por que o Sousa entrou de titular. O Abel falou na entrevista coletiva que o Sousa foi titular porque o Vitor Roque saiu mancando no último jogo contra o São Paulo, é verdade, mas se o Vitor Roque não pode jogar, nem no banco ele deveria estar, não é, Abel? Aí veio falar de calendário, é tempo pra treinar, é a mesma baboseira que vocês já sabem aí. Cara, tu treina aqui no Brasil, velho, tudo bem, você pode reclamar, mas não vai mudar. É assim que vai continuar. Voltando aqui pro Flaco, um belo domínio do Sousa, que estava muito mal na partida, na minha opinião, mas nesse momento ele recebeu uma bola longa, deu um domínio à la Pelé e acabou a bola sobrando ao Flaco Lopes. Ele chuta cruzado devagarzinho e o Jordi não consegue alcançar. Foi um baita de um gol do argentino, abrindo o placar lá na Arena Barueri para a loucura da torcida palmeirense. Aos 38 minutos, eu até anotei aqui para vocês, ó,
uma baita jogada do Palmeiras no contra-ataque, né? Depois que o Palmeiras faz o gol, aí começa a ficar mais tranquilo, o Palmeiras começa a trocar mais passe e ir pra cima do Novo Horizontino, porque os caras sentiram o gol lá dentro da Arena Barueri, e o Alan me chega cara a cara com o gol. Era pra ter chutado cruzado, menino Alan, né? Eu que não joguei bola, eu acredito que você deveria ter chutado cruzado. Você chutou no contrapé do goleiro, acabou batendo na trave e a bola saiu. Numa dessa, na minha opinião, se ele chuta cruzado, o goleiro pode até espalmar, mas o Sousa tava chegando na área ali, o Flaco Lopes estava na área, essa bola podia ser espalmada pro meio e acabar sobrando, dando rebote para os atacantes do Palmeiras. Ele não fez isso, ele chutou na trave, e gols assim em final, não importa com quem seja, com o Novo Horizontino, com o Corinthians, com o São Paulo, com o Flamengo, não importa. Gols como esse não pode perder e pode fazer falta pro Palmeiras no jogo de volta. Destaque negativo para o seu Andreas Pereira, vacilou 2 vezes. O Andreas Pereira, numa primeira bola ali, mais ou menos aos 42 minutos, ele tá tentando segurar a bola, o cara rouba dele tranquilamente e cruza para a área. O Palmeiras foi livre do gol do Novo Horizontino por um milagre. Alguém tirou aquela bola, não é possível, porque o atacante do Novo Horizontino, a bola passou por debaixo da perna dele assim, quando ele tava, né, dando carrinho para a bola ir pro gol, passou debaixo e o Carlos Miguel já tava vendido no gol, tá? Se ele consegue tocar o atacante do Novo Horizontino, era gol dos caras, empate. Vacilo do seu Andreas Pereira. E teve uma segunda também, né? O seu Andreas Pereira perde a bola de novo, os caras vêm armando, ali no campo de defesa, né? Os caras vêm armando de novo e aí o árbitro me acha um pênalti. Vocês viram o pênalti nesse negócio? Vocês sabem aqui, eu sou até chato. As pessoas vêm aqui e reclamam comigo da minha sinceridade. E eu vou ser sincero pra vocês, gente, não teve pênalti nenhum ali. E, na minha opinião, tá? Pra mim não foi pênalti aquilo. Mas o Candanção foi lá e marcou um pênalti. A arbitragemzinha que eu vou te falar um negócio. Além do pênalti marcado, eu quero mostrar isso aqui pra vocês aí, ó, que tá na tela aí, ó. Olha o impedimento aí do segundo tempo lá do Gustavo Gomes. Já tô aproveitando já pra mostrar, já que a gente tá falando de arbitragem. Olha aí, mano. Eu fico louco com esses impedimentos que esse árbitro de vídeo tira dos times, cara. E acontece direto com o Palmeiras. Vocês conseguem ver algum impedimento aí? Fala pra mim. Primeiro, destaque pra imagem da TechPix. A imagem pixelada. Não, os caras não tem nem imagem, cara, direito. E aí eles querem tirar o gol do Palmeiras, que pra mim foi legítimo, tá? Eu não sei da onde eles traçaram direito essas linhas, colocaram na cabeça do zagueiro, que eu nem sei quem é o zagueiro do Novo Horizontino, que tá passando a linha azul ali, e colocaram a linha vermelha no ombro do Gustavo Gomes, cara. Não dá pra entender nada. Precisa ser implementado logo esse semiautomático pra gente não ter gols assim invalidados milimetricamente. É uma imagem que gera muita dúvida, gente. Gera muita dúvida, tá? Num gol desse aqui, cara, se você tá na dúvida, pô, pelo amor de Deus, vale do gol, cara. Eu tô falando isso não é porque foi gol do Palmeiras, não. Se fosse de qualquer outra equipe, vale do gol. Isso daqui é uma vergonha pra arbitragem brasileira, pro VAR, cara. Pelo amor de Deus, sinceramente, isso aqui me deixa revoltado. Anularam pra mim um gol legítimo do Palmeiras. Eu não consigo enxergar impedimento nisso aqui, tanto que a imagem pra mim não é clara. Toda pixelada da TechPix. Lembra dessa máquina lá no passado? É brincadeira, os torcedores na arquibancada têm uma imagem muito melhor que a imagem do VAR, cara. Olha, é do peru. Mas voltando aqui, um gol mal anulado no segundo tempo aí do Palmeiras, podia ter sido 2-0 pra gente. Eu não enxerguei pênalti nenhum no atacante do Novo Horizontino. Não achei. Enfim, pênalti foi marcado e o Carlos Miguel cai na graça da galera. Porque, olha, pro cara ficar no meio do gol daquele jeito, o cara tem que ter uma frieza muito grande, cara. Mas muito grande mesmo. Caiu na graça da galera, né? O Carlos Miguel, ele realmente deve assustar os atacantes. Já é o segundo gol que os caras perdem. O Memphis Depay perdeu um dentro da Arena Corinthians contra ele, chutou pra fora. E agora o Robson chutou no meio e ele defendeu. Foi praticamente estudado, porque se você for olhar nos analíticos da vida aí, procurar aí, o Robson, a maioria dos gols de pênalti que ele faz é chutando no meio do gol. Então o Carlos Miguel estudou um pouco aí algumas penalidades batidas pelo Robson. Quero acreditar nisso. E agora eu quero falar pra vocês aqui, aliás, quero colocar na tela pra vocês. Olha o que o André Henning colocou aqui falando quando acabou a partida
sobre esse pênalti, que pra mim foi Mandrake que marcaram, tá? Foi Mandrake. Olha o que o André Henning falou também. Vamos lá, vamos ouvir aqui, ó. Eu não consegui encontrar, não. Não consegui encontrar esse pênalti. Achei ali um lance normal, tem ali um choque depois de... Sabe, que a bola já sai ainda. O Vinícius Paiva, ele nem levanta reclamando, nem... Eu estou com dificuldade de encontrar o pênalti. Aí a gente sai do ar, chega em casa, vai nas redes sociais, já tem lá um frame, uma foto que eu não encontrei esse frame até agora. Eu não consegui encontrar, não. Não consegui encontrar esse pênalti. Achei ali um lance normal. Bom, tá aí, o André Henning falando, dando a opinião dele. Eu também não vi pênalti nisso daí, tá, gente? Não vi pênalti. E dizem na mística do futebol que quando se marca um pênalti que não é pênalti, o atacante acaba perdendo a penalidade, né? E foi o que aconteceu. O Carlos Miguel acabou salvando o Palmeiras nessa. Quero saber muita opinião de vocês. E aí, o Carlos Miguel já tá aprovado como goleiro do Verdão? Ele ainda tava gerando dúvidas na torcida. Até eu confesso pra vocês que eu sinto uma falta de confiança nele ainda. Mas, gente, eu nunca neguei que ele é um bom goleiro, tá? Ele é um bom goleiro. E eu vou falar pra vocês, o cara que vai bater pênalti no maluco, que tem uma envergadura, o cara tem 2,4 metros de altura, bicho. O cara é grande demais, velho. Deve botar medo em todos os atacantes, mano. Não é à toa que o Robson foi estudado, né, pelo Carlos Miguel e acabou perdendo esse gol. E no segundo tempo foi um jogo, pra mim, mais morno, né? Teve o gol que o Gustavo Gomes fez, mas foi anulado. Já mostrei a imagem pra vocês que, pra mim, esse tipo de impedimento me deixa revoltado. O Palmeiras, depois desse gol aí anulado, o Palmeiras cai muito de produção, né? O Palmeiras não consegue mais armar tantas jogadas. O Jordi tem tranquilidade no gol, defendendo pro Novo Horizontino. Destacar mais duas coisas aqui pra vocês. O Kelvin, de novo, fez uma má partida pro Palmeiras. Na minha opinião, no meio do ano, o Palmeiras precisa trazer um lateral direito, porque o Giai não está em boa fase e o Kelvin também é vacilo atrás de vacilo. Para mim, ontem o Kelvin vacilou, até teve um lance bom na partida que ele chega no ataque, ele é muito ofensivo, né? Ele não gosta de ficar muito atrás. Ele chegou lá, deu um chute no gol na cara, o Jordi defendeu ali. O sistema defensivo dele não é muito bom. Não passa confiança pra mim como torcedor e acredito que pra maioria da torcida também não. O John Arias entrou no segundo tempo. Esse cara precisa ser titular, gente. O Alan ontem não estava também nos seus melhores dias e alguém vai ter que sair desse time aí. Ou o Maurício ou o Alan. O Alan tá mais abaixo, né? O Maurício fez uma boa partida contra o São Paulo. Ontem, pra mim, o Maurício jogou melhor que o Alan e eu acho que tem que sobrar um pouco pro Alan aí no banco e deixar o John Arias, tá? Eu acho, cara, já é teimosia pra mim do Abel de não colocar o John Arias. Quando ele entra, você vê a qualidade que o cara tem, mano. Qualidade de passe, o cara é forte, o cara põe o pé na área. Palmeiras tá precisando do John Arias como titular, essa pelo menos é a minha visão. Nas palavras do Abel Ferreira, ele foi questionado, inclusive sobre isso na entrevista coletiva, e perguntaram pra ele se o John Arias será titular na próxima partida e o que falta pra ele pra isso, né? Aspas aqui pro Abel, ele respondeu o seguinte: não falta nada, a equipe está bem, é um jogador que nos ajuda, uma equipe não joga só com 11, e uma partida se define muito no segundo tempo, aqui somos todos iguais. Não é pela idade, cor ou experiência. Ele é uma opção que temos que pode entrar do banco ou iniciar quando o treinador quiser. Fecho aspas para o Abel Ferreira. Para mim já tá beirando a teimosia. Essa é a minha opinião, tá? Ele tá querendo privilegiar os jogadores que tá aí, vem dando certo, é verdade. O Palmeiras não perde alguns jogos já em sequência. Tá tudo certo. Só que, na minha opinião, o John Arias já tem que ser titular desse time do Palmeiras. Cara, não dá pra ficar entrando só no segundo tempo, tá? Ou o Alan ou o Maurício vão ter que ceder aí o bastão para o John Arias. Mas o Abel não vai fazer isso, acredito eu. Quanto ao placar, achei que o placar foi magro. 1-0, poderia ter sido mais. O Palmeiras teve chance de fazer mais, até fez e foi anulado pra mim, muito mal anulado, como falei pra vocês. Mas pra mim o placar é magro. A vantagem é boa? Lógico, não vou reclamar da vantagem, mas dava pra ter feito mais, ampliando isso aí pra gente ir pra Novo Horizonte, lá pro Jorjão,
né, ou não sei o que de Biase, né, o nome do estádio dos caras, chegar lá com uma vantagem melhor, tá? Esse time do Novo Horizontino é um time perigoso, cara. É um time muito bem treinado. Lógico, não tem nenhum craque lá, nem nada disso, mas é um time muito ajeitado, cara. É um time muito forte na marcação, tem jogadores muito, né, parrudos, forte aí. É um time de muito contato mesmo, pelo que eu percebi. Já aprontou pra cima do Palmeiras nesse campeonato, hein? Ganhou de 4-0 de nós lá na casa deles. Então, pra mim, 1-0 é um placarzinho magro, na minha opinião. E aí o Palmeiras e o Novo Horizontino vão decidir a final do Campeonato Paulista lá no Jorjão, nesse próximo domingo, às 8h30 da noite. Quero saber muito a opinião de vocês. Postem aqui nos comentários a respeito dessa partida. Vocês acham que 1-0 tá de bom tamanho? Sinceramente, eu acho que poderia ter feito mais. E agora, Palestrino, vamos falar da Leila Pereira, que ela deu entrevista, hein? Deu entrevista falando aí, foi questionada sobre reforços. Vamos ver o que a Leila Pereira falou, né? Será que vem Danilo, dá pra sonhar? O Nino, como é que tá esse negócio aí? Vamos ver aqui juntos o que a Leila respondeu a respeito de reforços. Pela diretoria, pela comissão técnica, o nosso elenco é visto como um elenco muito forte, muito. Mas eu sempre costumo dizer que o Palmeiras está sempre atento ao mercado. Nós estamos sempre atentos. Protocolar, né? Eu estou sempre atenta às solicitações do nosso treinador. Eu acho que ele está feliz com o que ele tem, não é? Mas se houver alguma oportunidade que venha agregar ainda mais, fortalecer ainda mais o nosso elenco, estamos atentos. Muito bem, entrevista da Leila aí antes do jogo começar. Foi questionada sobre reforços no Palmeiras. É aquela resposta protocolar, como todo mundo já sabe, né? O Palmeiras tá de olho no mercado, tal, boas oportunidades. Aquela resposta que não fede nem cheira, né? Não dá pra gente tirar nenhum tipo de conclusão. E aí, através dessa fala da Leila, eu trouxe pra vocês aqui uma fala do André Hernan a respeito do Danilo, que eu sei que é sonho da torcida e é sonho dela também. Segundo o jornalista André Hernan, lá no programa Fala Fonte da ESPN, ele disse que é pouco provável que o meia Danilo do Botafogo reforce o Palmeiras. De acordo com ele, o Verdão só abriria negociações pelo jogador caso a situação financeira do clube carioca piorasse. Aspas aqui pro Hernan, ó. Se tiver que vender e o jogador quiser sair, porque tinha a possibilidade do Danilo sair, até pela questão trabalhista que ele estava recebendo, aí o Palmeiras abre conversas. Fecho aspas aqui para o André Hernan. Tudo vai depender, gente, do que vai acontecer daqui em diante com o Botafogo. E um grande trunfo pro Palmeiras seria o Botafogo não se classificar para a Libertadores. Não tá me parecendo que é isso que vai acontecer. Os caras conseguiram um empate muito bom contra o Barcelona de Guayaquil. Vai decidir lá no tapetinho do Nilton Santos. E o Botafogo tem tudo para passar, porque eu acredito que o Botafogo tem um time muito melhor que o Barcelona de Guayaquil. Lógico, mas zebras acontecem. E eu tô torcendo por uma zebra para a situação do Botafogo ficar mais difícil e facilitar aí uma investida do Palmeiras. Lembrando que a janela de transferência já se encerrou, mas tem aquela janela até o dia 27 de março dos clubes que participaram dos estaduais, eles podem ainda fazer movimentações de mercado, trocando jogadores, vendendo, emprestando e tudo mais, tá bom? Danilo também sempre achei uma contratação difícil, porém é um sonho do Palmeiras e eu acho que 18 milhões de euros, se o Botafogo sair da Libertadores, eu acredito que não vai sair, mas caso aconteça uma zebra, eu acredito que o John Textor chacoalha com 18 milhões de euros se o Palmeiras oferecer ao Danilo. Essa é a minha opinião, mas deve ser muito improvável essa chegada no Palmeiras. A Leila tá de olho no mercado aí, segundo ela, palavras protocolares, quero saber o que você tira disso, coloca aqui nos comentários. E dessa forma, Palestrino, eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão, agradecendo a sua presença, te pedindo a sua inscrição, o seu like também é muito importante e pedindo as bênçãos do Papai do Céu sobre a vida de vocês nesta quinta-feira. O Verdão venceu, mas eu acredito que poderia ter sido mais, eu acho que a gente poderia estar mais alegre do que estamos. Qualquer novidade, trago aqui no canal para vocês, no Notícias Meu Verdão. Volto no próximo vídeo. Avante palestra!